Muito bem. Estamos já gravando esta que é a quinta e a penúltima aula desta nossa matéria, que já está indo para o finalzinho, né? Teologia do Obreiro. Hoje é terça-feira, 7 de novembro de 2023. Repito, esta é a quinta e penúltima aula desta matéria, Teologia do Obreiro, turma das terças-feiras, curso básico em teologia. Hoje é terça-feira, 7 de novembro de 2023. Paz do Senhor a todos vocês, boa noite. Permitindo Deus, a próxima aula, anote aí, vai ser a última aula desta matéria, a Teologia do Obreiro. Já estarei na próxima aula anunciando a próxima matéria. Estamos fazendo um pequeno remanejamento no posicionamento das matérias, entende? Então, já na próxima aula estarei anunciando a próxima matéria. Faremos a fechamento desta matéria na próxima aula e depois das 9h30 já estaremos na nossa provinha. Da próxima segunda-feira, permitindo Deus, eu já estarei despachando as segunda não, na verdade, entre segunda e terça, mas na terça pela manhã eu já estarei despachando as apostilas da nova matéria, né, para que haja tempo que vocês possam recebê-las aí no conforto de suas casas. Então, estamos hoje entrando na nossa penúltima aula e na próxima aula vamos fazer o fechamento, correto, da nossa matéria, com a provinha no final. Muito bem, meus irmãos, nós estamos falando sobre as características do obreiro e, sobretudo, baseado na primeira epístola de Timóteo, capítulo 3, do versículo 1, perdão, ao versículo 10. São os requisitos, né, para os presbíteros e diáconos e presbíteros. Convido vocês a estarem abrindo suas apostilas na página 18. Página 18, 5.3. 5.3, hospitaleiro. Já temos falado das outras características, hoje vamos falar sobre o hospitaleiro, vamos falar dos líderes bem qualificados, certo? E vamos voltar aqui aos slides, né? Nós não temos umas 2 aulas, não temos usado os slides, né? Lembre-se que nós temos postado lá no grupo, um grupo de slides. Se você perdeu por alguma razão, só fale comigo que eu posto diretamente no seu privado do WhatsApp. Vamos então na página 18, 5.3. Hospitaleiro. Os cristãos de todo mundo, se os cristãos de modo geral devem praticar a hospitalidade, conforme Romanos 12:13, muito mais os líderes da igreja. A hospitalidade ela é algo que deve ser praticado, claro, na medida do possível, por todos nós cristãos, né? E, sobretudo, pelos líderes da Igreja de Cristo. Os líderes da Igreja de Cristo precisam ser exemplos na prática da hospitalidade. As portas de suas casas devem estar abertas para pregadores e evangelistas itinerantes, músicos, cantores, irmãos em Cristo e mesmo os estranhos. Ainda, olha a observação que fazemos, que certos cuidados sejam necessários nesses dias de tanta exploração, maldade, violência. Ou seja, devemos praticar, claro, a hospitalidade, mas temos que ser, sem dúvida nenhuma, muito cautelosos, muito precavidos, muito prudentes. Não me refiro a você desconfiar, mas avaliar bem de perto quem você está hospedando. Se alguém que está recomendando, faça também uma avaliação de quem está recomendando. Se é o seu pastor que está recomendando, se é um outro líder,
Se é uma pessoa idônea da igreja, da congregação, ok. Mas vale a pena a gente investigar, tomar referências. Se é um familiar ou alguém de muita confiança, também não é errado você ter uma redobrada precaução para evitarmos dores de cabeça. Já fui pastor de igreja 5 vezes, já hospedei pessoas, né, como já falamos, na minha residência, tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos, na Argentina, onde eles servimos ao Senhor. Infelizmente, tivemos problemas, tivemos, em alguns casos, grandes decepções, grandes dores de cabeça, mas isso nunca nos deixou, na verdade, de deixar de praticar a hospitalidade. Embora a cada problema, a cada decepção que a gente sofre, a gente redobra a guarda. Essa é a verdade. Redobra a guarda. Ou seja, minha casa, um exemplo, hoje eu não sou pastor de igreja, mas eu tenho a alegria de receber um missionário, uma missionária, né? No caso, casado, né? Solteira, nós não temos o hábito de receber irmãs solteiras. Se é um obreiro solteiro, tem que estar debaixo de muita recomendação, ou alguém conhecido nosso. Do contrário, a gente... Vale a pena, essa é a verdade, irmãos. A gente pode ser hospitaleiro, mas Deus nos dá o direito de exercitarmos a cautela, o cuidado, a precaução, porque os irmãos vão entender. Pessoas mal, cheias de maldade, exploradores, né? Até depredadores, vamos dizer assim, sexuais, vamos usar essa expressão bem aberta, estão aparecendo muito no meio evangélico. É aquela coisa, no púlpito a pessoa é uma coisa, Deus usa com todos os dons, mas lembremos-nos que dom e caráter não tem nada a ver. Não tem nada a ver. No púlpito, o camarada é usado às 1000 maravilhas, com dons espirituais, línguas, milagres, sinais e prodígios. A questão é o caráter. A gente vai conhecer o caráter do pregador, né, atrás do púlpito, ou fora do púlpito, na convivência com as famílias, na convivência com a família. É complexo a coisa, entende? Mas isso não deve ser motivo para não praticarmos a hospitalidade. Devemos sim praticar, mas como um ditado que aprende muito no Rio de Janeiro, né, e a falar pelos pastores nos anos 80. Um olho na missa e outro no padre. Pode não ser muito estranho, pode ser estranha essa declaração, mas sempre a cautela vale a pena. Convidar irmãos para uma refeição, continuando na nossa apostila, recolher um pequeno grupo de estudo bíblico, comunhão, são formas de praticar a hospitalidade, né? Vamos a Lucas 10:38. Esse texto, eu quero acreditar que ele é conhecido por muitos de vocês, quero acreditar, né? Lucas capítulo 10. Vamos lá, o que diz o doutor Lucas, ou que episódio envolveu o doutor Lucas no capítulo 10, versículo de número 38. Indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Olha que interessante, né? Jesus, né, foi acolhido por pessoas que exercitaram a hospitalidade. Como é importante, né? Essas marcas foram deixadas por seguidores de Jesus de uma maneira muito linda, de uma maneira muito profunda, de uma maneira bastante marcante. Atos 10:15. Também, doutor Lucas, continuando, né, falando sobre o assunto de pessoas que praticaram hospitalidade, elas ficaram registradas, né, nas páginas do Sagrado Livro. Atos capítulo 16, versículo 15, assim nos diz: depois que foi batizada, ela e a sua casa, convidou-nos, dizendo:
Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrar em minha casa e ficar ali, e nos convenceu a isto. Quem foi esta mulher? Foi Lídia, a vendedora de púrpura ali na cidade de Tiatira. Ela teve uma experiência tão linda com o Senhor que ela naturalmente foi convencida, não é, da importância do exercício da hospitalidade. Vocês observem que ninguém ensinou a ela o exercício da hospitalidade. Observe isso vem uma coisa natural, espontânea. O Espírito Santo já moveu a serva do Senhor, Lídia, depois do batismo. Já tinha tido uma experiência com Deus, uma experiência com o Senhor Jesus, e ali, depois que ela foi batizada, parece que reforçou essa experiência que ninguém não teve a necessidade de ensiná-la. Ela mesma sentiu a necessidade da prática dessa experiência. Romanos capítulo 16 também, lá no versículo 23, Paulo fala de algo importante sobre o exercício da hospitalidade. Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 23, né? É o capítulo das múltiplas saudações. Tem um capítulo no Novo Testamento que tem uma listinha bem longa de saudações e de recomendações. Quer anotar? É o capítulo 16 da Epístola aos Romanos. É o capítulo com maior número de saudações, né, e de recomendações que o apóstolo Paulo aqui menciona. Nem outro capítulo do Novo Testamento você vai encontrar com tantas menções de saudações e de recomendações. O que diz lá? Romanos 16, 23. Saúdo-vos, Gaio, meu hospedeiro. Olha só, então, Paulo estava constantemente hospedando-se naquela região, na casa de quem? De Gaio. E toda a igreja sauda-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Olha só, irmão Quarto, né? Alguém pensa que é o quarto de alguém, não, é o nome do irmão que se chamava Quarto, e muita gente pensa que se tratava de um quarto, de um aposento, de um cômodo da casa, mas não, era o nome do irmão Quarto. Também Paulo continua lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 19. Vamos lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo de número 19. Paulo continua fazendo menção das pessoas que exercitaram a hospitalidade. Romanos 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Vocês devem já terem observado ou lido que a igreja primitiva, a igreja que abrangeu pelo menos os 80, 90 primeiros anos da era cristã, a igreja não se estabelecia dentro de templos. Quem sabia disso? A igreja primitiva, a igreja dos 80, 90 primeiros anos da era cristã, ela não era estabelecida em templos como nos dias de hoje. Quem sabia disso? Acredito que poucos sabiam. Tá? A igreja de Cristo, nos primeiros 80, 90 anos da era cristã, ela não se estabelecia em templos, senão em casas. Só a partir do século II depois de Cristo, perto de 203, 205 depois de Cristo, é que as igrejas começam a se estabelecer no formato templo, porque era um hábito muito peculiar, né, da igreja primitiva trabalhar o seu crescimento a partir das casas, a partir de residências, né? A ideia de templos veio somente a partir
do segundo século depois de Cristo. Depois que a Igreja Católica Apostólica Romana, né, se fundamenta a partir do ano 505, 507 depois de Cristo, aí, por estranho que pareça, a quantidade de templos se decuplica, multiplicado por 10. É bem interessante isso. Não estou dizendo que a Igreja Evangélica erra por criar templos. Não, não é um erro, mas não impede. E na maioria das vezes os trabalhos de evangelização começam aonde? Nas casas. Né? Toda igreja nova que eu conheça, que eu conheci, eu tenho conhecido até hoje, começa dentro de um princípio bíblico bem básico, dentro de casa. Né? Aí, na medida que vai tomando proporção, tamanho, é óbvio que nos dias de hoje é quase impossível você manter uma igreja de 150, 180, 200 pessoas dentro de uma casa. Então, a realidade hoje é muito diferente. Aí vai se exigir um local, ainda que ele, por enquanto, temporariamente, seja um templo pequeno. Depois, na medida que a necessidade o exija, aí já vai para um templo médio. E, em alguns casos, até a locais enormes, enormes. No tempo que eu e minha família trabalhamos na Argentina, Deus nos permitiu levantar 2 congregações, na província de São Luís, um lugarzinho bem longe, deserto. Vai lá no mapa e procura a província de São Luís, no interiorzão da Argentina. Isso foi no ano de 1997. Nós evangelizamos uma cidadezinha chamada Chorena, né? Uma cidadezinha de 4.000, na época, 4.500 habitantes, hoje ela tem 7.000, cresceu um pouquinho, e ali tivemos a oportunidade de evangelizar de casa em casa. Fizemos um trabalho parecido com Testemunhas de Jeová. Resultado, levantamos 2 congregações para a glória do Senhor. Né? Uma começou na casa de um irmão, tinha um espaço sensivelmente grande, e para a glória do Senhor levantamos um templo, né? Não nós, a convenção ou concílio que nós trabalhávamos, então, e levamos 63 pessoas a entrar num templo e no outro 84. Né? No caso, 9 meses depois já estávamos levantando uma segunda congregação e nós deixamos para a glória do Senhor 2 igrejas formadas dentro de seus próprios templos. Hoje, cada uma delas está com uma média de 300 a 500 membros. Isso estou falando de 1997. Né? O importante é que a obra do Senhor não para. Né? Ela, geralmente, na maioria das vezes, ela começa nas casas, salvo algumas situações excepcionais, né, que já nascem dentro de algum templo pré-estabelecido, que não era o caso, né, da igreja primitiva. Vocês vejam que Áquila e Priscila tinham uma igreja dentro da sua própria casa. Isso era totalmente normal e comum até perto dos anos 205, 207 depois de Cristo, quando então a igreja toma uma proporção muito grande e já não consegue mais ficar dentro das casas. Na página 20, nós estamos entrando na questão dos líderes bem qualificados. Eu peço a sua redobrada atenção, né, porque nós estaremos falando sobre agora os líderes bem qualificados. Irmã Rubiane, agora que eu estou vendo assim, está num lugar diferente, bonito, né? Não estou dizendo que a sua casa não seja bonita, mas eu acredito que não é a sua casa. Não acredito que não. É a sua segunda casa. Tá certo, tá certo. O seu esposo poderá estar hoje presente? Não, tá, tranquilo, tranquilo. Compreensível, né? Acredito que vocês estão ainda por aqui na Flórida, ainda não regressaram. Sim, estamos aqui. Uhum. Eu já tinha uma leve suspeita. Né? Então, ali, o ambiente está diferente e ainda estão por aqui. Por isso que eu senti a presença diferente, né? Como próximo demais. Né? Tá? Deus abençoe. Amém. Um abraço. Né? Chamado Gil. Né? O dia que eu não vejo ele aqui do seu lado foi um negócio meio fora de jogo. Mas amém. Líderes bem qualificados. Olha só.
Sob este título, estudaremos as virtudes relacionadas com o equilíbrio emocional e temperamental, tanto dos líderes como dos demais cristãos. Certa feita, alguém me perguntou, pastor, existe o líder de igreja perfeito? Não, impossível. Em se tratando do ser humano, não existe a perfeição. E mais, líderes perfeitos não existem, mas existem líderes bem qualificados. A Bíblia chama de líderes ideais. Vamos observar alguns slides para nós, biblicamente, conhecermos um pouquinho, pelo menos nos slides, depois voltamos para a apostila, desses líderes bem qualificados. Ou seriam as características ideais de um líder. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só afastar aqui. Perfeito. Maravilha. Todos estão enxergando os slides? Vamos lá? Todos? Isso, eu pergunto porque às vezes quando eu coloco os slides, alguns alunos não enxergam. Vamos lá. Vamos então às características de um líder ideal. Né? O verdadeiro líder é aquele que ganha o respeito e a lealdade pela maneira honesta como trata as pessoas. Isso aqui é importante. Temos aqui 3 características bem interessantes. Primeiro, não manipula politicamente para prevalecer a sua vontade. Tem que prevalecer a vontade das Escrituras e a vontade de Deus. 2, não deturpa a verdade para alcançar seus propósitos. 3, conquistam respeito por causa da sua sinceridade, comprometimento, honestidade, amor e pelo desejo de ajudarem os outros a se desenvolverem. Então, essas são algumas características bem chamativas de um líder ideal. A liderança, ela tem um ciclo. Sem estes ciclos, entenda bem, ela tem vida curta. Além de ter uma vida curta, é uma liderança programada ao fracasso. Pode durar até, quem sabe, alguns anos, mas a Bíblia, a palavra de Deus, é um manual perfeito que deixa bem claro. O líder que é chamado por Deus, ele tem que ter X, X e X características estabelecidas pela Escritura Sagrada. Mas como funciona o ciclo da liderança, que agrada ao coração de Deus? O líder tem que aprender a ser uma pessoa que ame planejamento. Um líder que não ama planejamento, anote, é um líder que desagrada o coração de Deus. Jeremias, capítulo 48, versículo 10, está escrito: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Uma outra tradução diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente. Tem uma outra tradução que diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor negligentemente. Alguém já ouviu falar desse texto? Jeremias 48, 10? Então é muito sério, irmãos. Um líder que trabalha sem planejamento já está desagradando o coração de Deus. Outra coisa importante na liderança, organização. Não, pastor, esse negócio de organização não funciona na minha congregação. Como? Jesus deu exemplos de sobra de como você pode ser uma pessoa organizada com simplicidade. Sim, senhor, irmãos. Se pode ser organizado com simplicidade. Sabe a vantagem da organização? Se a igreja começa desde as suas raízes organizada, ela vai ter essa mesma linha quando ela alcançar um dia 500, 600, 700 membros, 1.000 membros, 2.000 membros. Tem líderes que esperam a igreja alcançar ter 100 membros, 150 membros, para colocar a organização. Aí mesmo que não consegue colocar a organização. No momento que ela está com 15, 20, 30 membros, pequena, 50 membros, ela já entra numa linha, ela entra
num parâmetro, num padrão. E aí, quando ela chegar a 100 membros, ela não vai ter dificuldade em manter essa linha de organização, esse padrão. Se chegar a 1.000 membros, para a glória do Senhor, ela não vai ter dificuldade de prosseguir nessa mesma linha. Agora, não exija que uma igreja, do dia para a noite, de 500 membros, comece a ser organizada. Não funciona. É algo que também desagrada o coração de Deus. Líderes que não se preocupam com organização. Terceira coisa, implementação. O que é implementar? Vamos ver se alguém aí tem uma ideia. Pode abrir o áudio e dizer o que você entende por implementação. Eu vou implementar. O que eu estou querendo dizer o quê? Vamos ver se algum de vocês tem em mente o que significa a palavra implementar ou implementação. Vamos lá. No contrário, eu estou falando grego ou francês. Aí, se eu estou falando grego ou francês, é acrescentar? Complicado. Faz parte, irmã Robiane, mas não é exatamente acrescentar, mas faz parte, é um elemento importante, o acréscimo. Mas tem uma outra palavrinha. Alguém tem em mente o que significa implementação ou implementar? Implementar. Implantar algum trabalho, implantar. Está perfeito. Está faltando só uma palavrinha. Implantar algum trabalho, mas está faltando uma palavrinha super chave para fechar. Ninguém consegue se lembrar? É um planejamento dentro de uma organização. Seu áudio está distante, irmã Sabrina. Infelizmente, está bem longe. É você colocar funcionando um projeto dentro de uma organização? Colocar em prática. 100% correto. Irmã Sabrina, eu percebo que ela tem um pouco de medo de liberar a bênção, né? Saiu agora. Ó, só porque a senhora liberou 50 para a senhora. A senhora liberou. Olha só. Liberou. Vê. Pastor Anderson, ora um pouquinho mais com sua esposa, né? Antes de dormir, com todo respeito, coloca a mão na cabecinha da sua esposa e diz, Senhor, faz com que minha esposa libere. Isso, pastor. Não está esperando ninguém, está falando agora. Vai liberar. Implementar é fazer com que funcione um projeto envolvido. Porque eu tenho um projeto, me acompanha. Eu posso ter dezenas de projetos para com que a minha igreja melhor funcione. Mas eu tenho que encontrar um método que melhor faça esse projeto que funcionar na prática. Isso quer dizer implementação. Aí tem a motivação. A motivação, geralmente, 99,9% dependerá do líder. Se o líder se envolve na implementação, se envolve no projeto, é óbvio, 2 e 2 são 4. Como, por exemplo, tem igrejas, só para você ter uma ideia, que nunca tiveram escola bíblica dominical. E aqui na América, vocês sabem que é um desafio brutal. Nem toda igreja tem escola bíblica dominical. Algumas porque não querem. E outras porque não podem. Não podem por questão de horários, de local físico, por N razões. Por N razões. Mas é um desafio. Abrir uma escola bíblica dominical hoje é um desafio enorme. Mas como uma escola dominical começa a funcionar melhor? Resposta, usando um projeto de implementação. E qual o projeto de implementação que funciona mais rápido, mais eficazmente? O líder está sempre presente na escola bíblica dominical. O líder. Se o líder não estiver presente, esqueça-se. Eu trabalhei com várias igrejas aqui nos Estados Unidos que o pastor da igreja não se fazia presente na escola bíblica. Você pode não acreditar. Eu trabalhei com igrejas de 500, 800, 900 pessoas, 500, 600, 800, 900 membros,
O pastor presidente não aparecia nem por sonho. Ele jogava a responsabilidade na mão de A, de B. Não é errado delegar. Delegar é uma necessidade. É uma necessidade. Mas para a implementação de certos projetos na casa do Senhor, se o líder principal, o obreiro principal, em alguns casos, seja o pastor da congregação ou do ministério, não estiver envolvido, ali esqueça, nada funciona. E eu trabalhei numa igreja 3 anos e foi muito difícil implementar a escola bíblica dominical. Muito difícil, porque nunca o pastor presidente ia. E às vezes que eu convidava, ele ficava chateado comigo. Para de me convidar, pastor. O senhor é o presidente do ministério. Não faz sentido. E sempre quando ele ia, na verdade, em 3 anos que eu trabalhei tentando implementar a escola bíblica dominical, você pode não acreditar, em 3 anos que eu trabalhei com esse ministério, esse homem só apareceu 4 vezes. Não vou mencionar nomes, nem local por questão de ética. Mas parece que o povo sabia que as 4 vezes que ele aparecia, ele não avisava, mas enchia a classe. Enchia, porque o povo já sabia, já estava antenado. Não, o pastor da igreja está hoje aqui. Geralmente, quando ele estava presente, eram de 30 a 40 pessoas que enchiam a classe. O dia que ele não estava, não passava de 10, 12, 13. Pastor, Sim. só uma ressalva, só uma colocação. Hoje, pela misericórdia do Senhor, nós estamos trabalhando com 2 congregações. Nós estamos em Naugataque e dia 5 de outubro nós inauguramos em Hartford. E é tão interessante essa questão de motivação, questão da liderança, que quando eu estou trabalhando um domingo eu estou em Hartford, outro domingo eu estou na Naugataque. Quando eu não estou na Naugataque, eu procuro não falar para ninguém, porque quando o pastor não está presente, parece que o povo fica chururu, alguém não vai. Igual os irmãos falaram, por mais que a gente está ali, não faz nada, não dirige o culto, não prega, só de estar ali, a presença do pastor, ele é muito importante para o crescimento da congregação. Eu falo Só que quando ele estar ali, o povo já se sente Isso. motivado. Ele não fale nada, não ministre nada, nem ore. Sim, A igual, presença em si já é uma motivação. sim, igual a questão de planejamento, por exemplo, nós trabalhamos com organização de agenda já mensal, já chega no mês, já trabalha mensal, já sabe o que vai acontecer durante o mês, já é lançado na igreja, já é lançado, porque isso traz organização, traz o trabalho, fica mais organizado, os irmãos ficam mais motivados, esperando que o trabalho venha acontecer, vai acontecer de festividades, essas coisas. Então, tipo assim, é a primeira igreja que eu estou pastoreando, na verdade, agora está sendo a segunda, e eu estou tendo um desafio muito grande, estou tendo muitas apoio, né? E a gente está vendo resultado, para a glória de Deus, o trabalho tem sido bem feito, o Senhor tem levantado pessoas para nos auxiliar e Deus está dando vitória. Mas é muito gostoso esse incentivo, essa motivação do líder. Me alegro pelo seu testemunho, irmão Alexandre. Me alegro demais, porque a coisa funciona, irmãos. A coisa funciona. É só crer, é só se organizar, é só colocar, tirar do papel e jogar na prática, que a coisa funciona. Requer esforço, requer muito trabalho, requer muito suor. Irmãos, não se compara o que Jesus fez por nós na caminhada até chegar na cruz do Calvário. Jesus fez o que nenhum de nós podíamos fazer. Então, não podemos nos queixar em hoje termos trabalho para servir a Ele. É um privilégio servir a Ele. E é um privilégio, como fala agora nosso irmão Alexandro, ter planejamento, organização, implementação, motivação, tudo isso para fechar com avaliação. É o que ele acabou de agora falar no curto testemunho dele. Está dando certo, correto, irmão Alexandre? Está dando certo, está funcionando. O importante é que tudo isso, todo esse esforço, todo esse suor derramado, toda esta demanda, né, que cria-se uma certa pressão emocional, física e espiritual, tem um resultado, que é a avaliação, ou seja, está valendo a pena, está funcionando, Deus está sendo glorificado. Então, irmãos, esse é o ciclo que poucos líderes creem e que estão vivendo.
Planejamento, organização, implementação, motivação, a avaliação. Depois estão reclamando, não está dando certo, minha igreja não avança, minha igreja não cresce. Claro, a igreja tem um fator espiritual, obviamente, para ela avançar, para ela crescer, mas tem um fator organizacional, o fator administrativo, o fator humano, que Deus honra e Deus abençoa. Se esse fator aqui, esses fatores que são fatores humanos, terrenais, administrativos, não forem levados em consideração, então estamos brincando de fazer a obra do Senhor. E a obra do Senhor não é brincadeira, é algo bastante sério. Eu vou falar bem rapidamente, que isso aqui vale a pena, né? Se você não sabe, o evangelista Alexandre me motivou a destrinchar tudo isso aqui. Olha só, o homem me trouxe agora a motivação. O aluno motiva o professor? Claro, não é só o professor que motiva o aluno, mas no sistema aprendizado e ensino, o aluno também, né? E o evangelista Alexandre me motivou hoje, então eu vou destrinchar cada um desses aqui agora. Vamos lá, planejamento. O que vem a ser, resumidamente, planejamento? É uma tentativa de escrever o futuro. Por que uma tentativa? Porque o futuro, na verdade, quem sabe é Deus. Deus que sabe o final de toda a história, não é verdade? Mas nós podemos fazer um esboço deste futuro. Se me permitem aqui, nós temos 2 dirigentes de igreja aqui conosco, né, nessa turma da terça-feira, evangelista Alexandre, né, que é do Ministério da Filadélfia, já está ali em Nagasaki, agora está então com essa responsabilidade em Hartford. Parabéns, evangelista Alexandre, eu tenho acompanhado pelo Facebook o trabalho de vocês em Hartford. Está novinho em folha, né? Novinho em folha da congregação, mas está bonito, hein? Eu assisti 2 vídeos que eu fiquei, rapaz, parece uma igreja já de 3 anos de idade, mas é Deus, né? É Deus que na hora certa traz o crescimento e o avanço. Também temos o pastor Anderson, da Vida Light Church, né? Está ali, está crescendo bonita aquela igreja. Lembro-me, há algum tempo atrás, ela estava um pouquinho pequena, mas de repente eu cheguei esses dias lá, me assustei. Falei, meu Deus, esse povo vai caber mais aqui dentro, não. E está indo, e está indo, e está indo. Pastor, o senhor vai ter uma dor de cabeça. Eu nem sabia o que eu estava falando, e já está dando uma boa, bonita dor de cabeça. Por quê? Porque está crescendo, irmãos. Aí nós entendemos que os servos do Senhor estão planejando, né? Estão trabalhando com alvos objetivos, estão dando importância do planejamento, e Deus, né, honra tudo isso, né? Diz a Escritura, o apóstolo Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Organização. Eu vou só falar bem rápido, porque isso aqui é uma parte tão interessante e tão sacrossanta. Por que sacrossanta? Porque a maioria não leva isso aqui em consideração. Organização envolve recrutar, delegar, estabelecer prioridades, definir tarefas, treinar, supervisionar, avaliar. Meu Deus, isso aqui dá trabalho? Bastante. Mas que gostoso é ver os resultados. E Deus é glorificado com tudo isso. Delegar. Alô, ninguém faz nada sozinho. Ninguém, absolutamente ninguém faz nada sozinho. Só que delegar é complicado. Por que complicado? Olha só. Qual é a essência do delegar? É dar a outra pessoa uma tarefa cuja responsabilidade, de última instância, cabe a quem delegou. O fundamento de delegar, os aspectos básicos do ato de delegar são autonomia e controle. Confia na pessoa, mas controlando sutilmente. Esse controle não deve ser um controle baseado na desconfiança, mas é baseado na medida que você vai vendo o outro ganhando mais autonomia, ganhando mais independência e maturidade. Processo. Delegar é uma função permanente de responsabilidade integral do líder. O processo começa com a seleção da tarefa. Eu hoje vejo líderes com medo de delegarem, com medo de perder o lugar, de perder o cargo. Não. Quem tem convicção da sua chamada não tem medo.
de que o seu subordinado faça melhor do que ele mesmo. Irmãos, uma coisa que falha. Perdão de entrar de novo aí. Tranquilo, pode me interromper quantas vezes for necessário. A contribuição de cada um de vocês vale ouro nessa aula. Essa questão do delegar é o que nós estamos vivendo aqui em Hartford. O dia que eu não estou presente, tem um diácono que está na liderança da igreja, porque toda quinta-feira eu dou estudo aqui, no domingo, quando eu estou em Nagasaki, ele está na direção. E justamente eu faço isso que o senhor colocou aí sobre dar autoridade para ele. A gente tem um fundamento básico, a gente fica ali supervisionando, sem tirar a autoridade dele, mas sempre auxiliando, mostrando para ele o ponto, como deve, parabenizando quando está dando certo. Se tiver alguma coisa fora do controle, a gente conversa. E o menino, ele era muito tímido, muito calado, e Deus tem feito assim algo na vida dele super maravilhoso, que a gente como líder, eu fico super feliz pelo crescimento que o Senhor tem feito na vida dele através da nossa liderança, como tem incentivado ele, como tem motivado ele a se tornar um grande líder para a glória de Deus, que é o Kelson, até que eu entrei em contato com ele. Tem feito excelente trabalho. Quando em Nagasaki, daquela feita, né, que eu cheguei de surpresa, o irmão me apresentou a ele. Me lembro. Uau, que lindo, que lindo. Uau. Isso nos enche de satisfação, de alegria saber, né? Que o delegar não se trata da pessoa ser aquele controlador autoritário, sem dar a liberdade de avanço, né? O delegar tem um fruto muito positivo. Você dando treinamento à pessoa, dando treinamento ao liderado, né? A pessoa que está subordinada ao líder, e mesmo que ele cresça mais do que você, nós, temos consciência da nossa chamada. Quando temos consciência, temos convicção da nossa chamada, não temos razão de sentirmos-nos ameaçados ou inferiorizados. É o contrário, a gente se alegra em ver que alguém subordinado a nós vingou melhor do que nós. Eu estou batalhando muito. Eu quero ver alunos no futuro sendo melhores do que eu aqui dando aula. Eu já tenho um aluno, já estou correndo atrás de 3. Eu já tenho em mira 3 que eu sei que no futuro vão dar tremendos professores para a glória do Senhor. Estou trabalhando bem sutilmente com cada um deles, e eu não vou ficar aqui para a vida inteira, entendeu? Essa escola, no meio dos alunos, vai levantar professores tremendos para a glória do Senhor nosso Deus. Mas por que os líderes não delegam? Eu vou fechar por aqui essa parte. Dá para a gente entrar na apostila de novo. Por que os líderes não delegam? Temos aqui algumas razões por que os líderes não delegam. Dificuldade em admitir limitação. Todos nós, irmãos, temos limitações. Eu tenho limitações. Como pastor, como pessoa, como ser humano, como professor, como diretor da escola teológica, cada um de nós temos que ter a coragem de dizer: eu tenho tais e tais e tais limitações. Mas tem líderes que são orgulhosos, pensam que não podem errar, que não podem admitir suas limitações. Então, eles decidem a não delegar por causa do que é de orgulho. Desejo de controlar tudo. Tem líderes que não delegam porque eles querem ser, né, a última Coca-Cola do deserto. Falta de confiança nos liderados. O ser humano pode errar? Pode. O ser humano pode fracassar? Pode. O ser humano pode, como diz na linguagem popular, pisar feio na bola? Pode. Mas quando fracassar, quando errar, é fácil. Pega a pessoa: ei, você errou, você fracassou, você saiu fora da rota. Vamos sentar juntos e voltar a fita. Aonde você errou? Por que você errou? Não é, descartar a pessoa, porque tem uns, errou, manda para o outro lado, joga na lata do lixo. Não. Muitos bons obreiros estão à frente hoje de alguma igreja, de alguma obra, porque lá atrás eles erraram e tiveram a humildade de reconhecerem que erraram e decidiram a passar por um processo de reciclagem ou de retreinamento. Agora, vai depender dos dois lados, né? Tanto do líder, que deu o treinamento, como do liderado que recebeu o treinamento. Quando ocorrer,
né, esse fracasso que Deus permite algumas das vezes, né, para estabelecer o quê? Maior dependência e maior confiança para com ele, primeiramente, e um para com o outro. Por que os líderes não delegam? Porque não sabem treinar pessoas. Isso está comprovado em mais de 80% dos casos. Que quando o líder não sabe treinar, sai da frente. Vai ter problema. Vai ter problema. Líder que não sabe treinar pessoas está no lugar altamente errado. Não. O que ele está fazendo aí? Dando uma de esperto, querendo dar uma de líder, de pastor, de o quê? Não. Primeiramente, o líder tem que aprender, a menos que ele não tenha convicção da sua chamada. Se ele não tiver convicção da sua chamada, aí, meus irmãos, o problema é pior do que se imagina. E a ignorância quanto aos benefícios do delegar. Há benefícios, claro, se alivia o estresse, a grande sobrecarga, quando os líderes querem levar todo o piano na cabeça. E não é assim. Ninguém faz nada sozinho. Gasta-se tempo, dá trabalho treinar pessoas. E como? Mas vale a pena quando você gasta tempo e oração e consagração, e aí você chega à conclusão: valeu a pena investir todo esse esforço. Há uma frase que eu gosto muito, aprendi essa frase há 47 anos. Delegar estica o tempo, reduz o estresse e motiva a equipe. Repito, delegar estica o tempo. E nesse país o tempo é curto demais. Segundo, reduz o estresse. 97% dos pastores, eu li uma pesquisa há 9 meses atrás, num semanário batista, da Convenção Batista Americana, 97% dos pastores de igreja são pessoas naturalmente estressadas. E a maioria desse estresse é causado pela falta de líderes em treinar a outros líderes. Ou seja, pastores que querem fazer tudo sozinho. E pensam que ele fazendo sozinho vai dar tudo certo. No momento que se gasta tempo em treinar, pode escrever e bater o martelo. As coisas vão dar certo porque Deus está na frente. E Deus aprova esse modelo de treinamento. E motiva a equipe. Tem pessoas que estão entristecidas hoje na igreja, sabe por quê? Não estão fazendo nada. Tem um potencial tremendo, tem uma capacidade tremenda, tem um chamado de Deus tremendo, mas estão frustradas. O pastor não olha para mim, o pastor não olha para mim. Eu posso, eu sei que eu posso, com a graça de Deus eu posso. E aí algumas pessoas ficam tristes, frustradas, acuadas, e acontece o quê? Acabam se desanimando e até mesmo sendo seduzidas por promessas de outros ministérios. Vem aqui para mim, vem para cá. Aqui eu vou te chamar, aqui você vai ser diácono, aqui você é presbítero, aqui você vai ser pastor, aqui você vai trabalhar. Temos que olhar isso com muito carinho, todas estas situações que estão causando muitas cargas desnecessárias no meio das nossas igrejas. Vamos voltar, então, para a nossa apostila, página 20. Líderes bem qualificados. 6.1. Temperante. Tem a ver com tempero, equilíbrio. Já comeram uma comida muito bem temperadinha? Vou aqui fazer uma propaganda para a glória do Senhor, né? Sem nenhuma demagogia. Nossa irmã Sabrina, pastora Sabrina, esposa do pastor Ana, se me permite, irmã Sabrina, faz uma farofa. É incrível, vou dizer, que ninguém faz. Minha esposa já tentou 3 vezes, e 3 vezes deu com os burros na água. Porque é o segredo que ela tem em temperar a farofa. Vocês sabem, vocês que são donas de casa, sabem que comida tem segredos, né? Irmã Rubina tem um segredo quando faz a comida do seu esposo. Irmã Vanderleia, sabe que quando cozinha para o seu esposo, ela tem um segredinho que só ela sabe, nem o esposo dela sabe. Irmã Flávia, quando cozinha para o seu esposo, tem dia que o esposo da irmã Flávia faz isso. Não conheço o esposo da irmã Flávia, mas eu imagino pela sua irmã e pelo índice.
O está Ô, bem pastor. negativo, né? Então, eu penso com os meus botões, poxa, a irmã Flávia não deve ser diferente. Deve Ô, fazer a pastor. comida bem temperadinha que seu esposo fica assim. Meu amor, me diz o receito. Nem que a vaca seja leite da custa. Eu vou te Ô, dar pastor. Pastor, preste. Fale comigo, Ítalo. Quando você vir em Nurque aqui, não deixe de comer a comida da Vanderlei, não, que é a melhor, viu? Lá da igreja. Olha, alguém já me trouxe esse rumor. Não é fofoca, não. Alguém Bora já pra me lá. falou disso. Um passarinho bem educado me disse: conhece a irmã Então? Vanderlei? Nossa, ela Pode cozinha vir. todo o estado de New Jersey para arrebentar o estado de New Jersey. Isso é bom demais, meu Deus. Pode vir que eu faço comida. É. Então pode ter certeza aí, então, vou seguir a risca, né? Vamos fazer Eu um vou seguir encontrão a lá. risca, esse teu conselho. Quando eu chegar aí, vou falar com o pastor Júlio. Quero comer na casa da irmã Vanderlei, né? Quero comprovar isso. Vamos fazer um encontrão. Meu Deus, então vai ser um negócio sério. Então. Vai lá comigo e me ajuda, né? Eu não vou sozinho, não, né? Vai eu, pastor Júlio e tu, e vamos lá fazer a festa na casa da irmã Vanderlei. Gente, por que eu estou falando isso? Porque tempero é uma coisa que marca, não é verdade? E na vida espiritual não é diferente. O líder tem que ser temperante. Olha só, 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Vamos ver como esse texto aqui fala. Olha só. Então tem que haver tempero no obreiro? Tem que haver tempero no líder? Claro! Vamos lá. 1 de Timóteo 3, 2. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Na minha tradução aqui da edição contemporânea, fala vigilante. Em outras traduções, fala de temperante. Vamos lá. O que é uma pessoa temperante? Um indivíduo temperante tem uma perspectiva clara e profunda da vida. Seus prazeres não são primariamente os dos sentidos, mas sim os da alma. Não se dá excessos na alimentação, não come demais. No trabalho, não trabalha 70 horas por semana. Na doutrina, não é exagerado a exigir isso e aquilo como fosse uma religiosidade. Mas ele é o quê? Ele é moderado, equilibrado, cuidadoso. Esta virtude relaciona-se com os gostos e hábitos físicos, morais e mentais. O líder não é e não deve ser uma pessoa perfeita, mas ela tem que lutar para ser o quê? Temperante, equilibrada. Assim como a comida das irmãs tem um tempero que marca. A vida do obreiro também tem que ter esse tempero. Sóbrio. 1 de Timóteo 3:2, Tito 1:8. A palavra grega que nestas passagens é traduzida por sóbrio, aparece em Tito 2:5 e é traduzida por sensato. Também pode significar prudente. Olha que interessante. Talvez o melhor comentário sobre o que Paulo tinha em mente se encontra em Romanos 12:3. Vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 3. Romanos, capítulo 12, versículo de número 3. Romanos 12, 3. O que diz lá? Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha que interessante. Então, a expressão sóbrio tem ligação com ser sensato, ser prudente, ser moderado. O apóstolo queria instruir os cristãos a fazerem uma avaliação mais sóbria, sensata ou prudente de si mesmos em relação a Deus e aos outros cristãos. Lendo Romanos 12,
4 ao 8 e 1 de Coríntios 4, 27, o que nós vamos concluir daí? Olha só. Nas igrejas de Roma e de Corinto, haviam crentes que tinham uma opinião demasiadamente elevada acerca de seus próprios dons, dos seus respectivos dons espirituais e posição no corpo de Cristo. Olha o problema, irmãos. Na igreja de Roma e na igreja de Corinto, tinham aqueles crentes que pensavam da seguinte maneira: Deus me usa com tal e tal e tal dom. Ou eu ocupo tal e tal cargo ou posição na igreja. E o que acontecia, então, com esses crentes, tanto da igreja de Roma como da igreja de Corinto? Eles pensavam que eram mais importantes que os demais. Olha o conceito errado. Não, Deus me usa com, digamos, 4 dons. Ou eu ocupo uma posição na igreja de grande importância, como secretário, tesoureiro, vice-presidente, coisas dessa natureza. Então, se trouxermos para os dias de hoje. Nisso, o Espírito Santo usa Paulo. Paulo teve que escrever a eles: digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Irmãos, nenhum de nós podemos julgarmos-nos melhores que os outros só pelo fato de termos dons, ou sermos mais usados, entre aspas, por Deus, ou termos cargos ou responsabilidades. Escute essa. A quem muito é dado, muito será cobrado. E muitos não param para pensar nisso. Aliás, não se lembram das palavras do Senhor Jesus. Então, veja bem, tem gente que se acha algo por ter muita responsabilidade e compromisso. É um equívoco terrível. Ao contrário, quanto mais responsabilidade, quanto mais compromisso temos na obra do Senhor, somos menorzinhos. Porque estaremos debaixo de uma total e completa dependência dele para que nos use. Deus não nos pode usar muito se estivermos cheios de nós mesmos. Então temos que nos esvaziar mais ainda para que ele nos use. Mas esse problema era sério na igreja em Corinto, esse problema era grave na igreja de Roma. Daí a questão da sobriedade, do equilíbrio, do sensatez. Aqui diz na apostila: as pessoas sóbrias são necessariamente humildes. Outro conceito errado de humildade. Certa feita, há uns 33, 35 anos atrás, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, eu estava numa igreja. Aí tem no púlpito um presbítero, cabeça baixa, pequenininho, meio franzinho. Cumprimentei a igreja: rapaz, senhor, meus irmãos, estou aqui, eu não sei nada, não posso nada, mas uma coisa é certa, eu estou aqui porque eu me considero o mais humilde dos humildes, me orgulho por causa da minha humildade. Ele se orgulha da sua humildade. Gente, para pensar nesse negócio. A igreja ficou com os olhos desse tamanho. Eu comecei a perceber, cara, ele já começou mal, falando que era o mais humilde dos humildes. O mais humilde dos humildes é Jesus Cristo. Abaixo de Jesus Cristo, diz a palavra de Deus em Números 12, 3, foi Moisés. Então, um camarada que toma um púlpito para dizer que é o mais humilde dos humildes e que se orgulha da humildade, aí tem um negócio totalmente errado. Está fora de jogo, está fora de colocação. O que é uma pessoa humilde no plano bíblico? Dependente de Deus. Completamente dependente de Deus. Não faz nada se a mão de Deus não estiver. Não abre a boca para pregar se não for Deus. Não abre a boca para falar nada da parte de Deus se não for Deus da vida dele. Essas pessoas verdadeiramente humildes à luz da Bíblia, elas têm uma opinião equilibrada a seu próprio respeito. Estão conscientes de que tudo que tem, dons, habilidades, posses, vem de Deus. Sem ele, não são nada. Ei, Deus está te usando? Seja humilde. Você não tem nada em si. Deus está te honrando? Tranquilo. Seja humilde. Reconheça que é ele que está te honrando nesta terra. Deus está te fazendo prosperar, crescer. Alô? Você em você mesmo não tem essa autoridade de
crescer ou prosperar. Ele que decidiu colocar as mãos em você e ó, no momento que eu e você paramos de reconhecer isso, olha, nós estamos criando uma estrada para descer, e descer feio. E descer feio. Já vi ministérios crescerem do dia para a noite. E já vi ministérios caírem, bum, do dia para a noite. No momento que falta a humildade. No momento que o camarada para e olha para si e deixa de olhar para cima. Ó, vamos continuar olhando para cima. Ó, está crescendo, está sendo abençoado, está prosperando, está conquistando, está avançando. Mantenha o seu olhar para cima, dizendo obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O dia que você mudar o seu olhar de cima e olhar para si próprio, esqueça-se. Essa característica chamada sobra desaparece do dia para a noite da sua vida. Esta virtude, aqui na apostila está dizendo, não significa fraqueza. Não, isso é fraqueza, não posso demonstrar fraqueza diante da congregação. Você está completamente equivocado se você pensa assim. Não, não. Ter uma perspectiva adequada do nosso lugar dentro da família de Deus e reconhecer que não somos nada sem Cristo. Não significa que devemos ser, tímidos, retraídos, sem autoestima, sentindo-nos incapazes. Não, 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 não se trata disso. Olha só, Timóteo, ao que parece, tinha problemas nesse setor. Timóteo foi muito pisado por causa da sua idade. Ele foi colocado como pastor com 30 anos de idade na igreja em Éfeso, uma cidade onde havia uma tradição dos obreiros serem idosos. Daí Timóteo foi muito humilhado por ser entre aspas, um menino entre eles, né? Por isso que Paulo escreveu-lhe: te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Não te vergonhes, portanto, e ninguém despreze a tua mocidade. Em outras palavras, Paulo motivou a Timóteo a valorizar o que ele tinha e que o que ele tinha era através de Cristo, não através dele próprio, mas através do que Cristo capacitou a ele. As pessoas, escute essa, mesmo crentes, frequentemente vão a dois extremos. Ou se consideram um fracasso, têm uma opinião exagerada de si mesmo. Ei, pastor, eu sou o João Ninguém, eu sou o zero à esquerda. Eu não dou nem para um cafezinho. Mentira. Todos nós somos chamados e salvos para exercer um papel dentro do reino de Deus. Eu tenho certeza que todos vocês aqui têm um potencial tremendo. Embora com alguns de vocês ainda não tive oportunidade de convivência, né? Por exemplo, eu convivo um pouquinho melhor com o pastor Anderson, sua esposa e sua família, porque residimos próximos uns dos outros. Convivo um pouquinho também com a irmã Rubiana e o irmão Gil, porque de vez em quando estamos juntos. Mas os demais ainda não tive a oportunidade de ter essa convivência. Mas pelo pouquinho que a gente convive aqui na telinha, pelo pouquinho, eu observo que vocês têm um potencial aqui enorme, enorme. Você não pode dizer que não pode. Por exemplo, pouco ou nada conheço minha irmã Flávia Pitol. Eu sei que ela é esposa, era irmã da irmã Vanessa, né, cunhada do Wince, né? Mas pelo pouquinho que eu conheci a Vanessa e o Wince, eu creio que está na veia, tá? Está no sangue da família. Vocês têm potencial para servirem com dedicação ao Senhor. Ou estou enganado? Acredito que não. Vocês têm potencial, vocês têm garra, vocês têm determinação. Evangelista Alexandre, estive uma vez com ele, fiquei, para a glória do Senhor, meu irmão, fiquei surpreso com o seu potencial. Eu falei, queria ter idade do irmão Alexandre para fazer pelo menos 1%. Né? O gás que esse homem tem, meu Deus, vai longe. Né? Ele não pode acreditar ou não. Quando eu estive ali há 2 meses, a congregação de Hartford não existia. Eu saí dali com uma coisa batendo na minha mente, só comentei com minha esposa. Conheci um servo de Deus, um aluno, que, se Deus aprover, vai colocar uma segunda igreja na mão dele. Falei isso, minha esposa se assustou. Não sei, se eu estou falando bobagem.
E a congregação de Rato foi estabelecida, o irmão foi colocado, eu me assustei. Uou, está aí. Para a glória do Senhor, o potencial foi revelado. Irmã Vanderleia, ainda não conheci irmã Vanderleia, mas pelo que eu já ouvi por fora, irmã Vanderleia tem muito, como diz um ditado lá no Rio Grande do Sul, tem muito café no leite e mate no porongo, para glorificar o nome do Senhor. Tem muito mate, irmã, só que não está entendendo. Irmã Amanda, ela pensa que não tem muito, mas só ser filha da irmã Maria Botelho, que tive a oportunidade de conhecer, a mamãe da nossa irmã Amanda, foi nossa aluna no passado. Irmã Maria Botelho, que potência tinha aquela mulher? E tem, né? Acredito que tem, que ela deve estar fazendo muito ali no Brasil. E eu vejo a irmã Amanda muito parecida. Então, irmã Amanda, se a senhora pensa que a senhora não pode, a senhora pode, em Cristo, muito mesmo. Ítalo, não te conheço quase nada, Ítalo, mas só conheço a tua fama. Que tu é trabalhador, que tu é esforçado, que tu é guerreiro, entendeu? E eu acredito nisso, eu acredito, né? Pelo pouquinho que a gente se vê aqui na telinha, e eu vou comprovar isso pessoalmente. Ítalo é guerreiro, não desiste fácil no meio dos desafios, né? É jovem, queria ter a idade do Ítalo e do Alexandre combinados. Quem sabe eu faria alguma coisinha nessa vida ainda, né? Mas amém. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Irmã Bernadette também, quase pouco ou nada dela eu conheço, mas acredito que ela tenha também um tremendo de potência. Todos nós, irmãos, não podemos ter uma visão nem muito baixa do que nós somos, né? Ou seja, uma baixa autoestima, e nem exagerada. Mas a minha oração é que o Espírito Santo mostre a você o papel que lhe cabe dentro do reino de Deus. E outra coisa interessante, quando você enxergar este papel que lhe cabe dentro do reino, você vai descobrir que você é único. Único. Porque Deus nos criou únicos. Deus não criou ninguém parecido com a irmã Rubiane. Só ela. O irmão Gil sabe disso. O irmão Gil já conheceu dezenas de pessoas na vida dele, mas ninguém igual a esposa que ele tem. Porque nós somos únicos, nós somos criados únicos. Irmã Sabrina foi criada única. Conheço os pais da irmã Sabrina, né? Ela tem outros irmãos, mas ela é singular, ela é única, igual a nota de $1. Não tem como falsificar a nota de $1, ele se falsifique, né? Mas a perfeição não. Por isso que o pastor Anderson encontrou esta singularidade na sua esposa. Por isso que estão unidos, né? E por isso que eles têm filhos únicos, né? São 3 filhos, mas cada um com características únicas. Eu estou batendo muito nessa tecla, irmãos, porque Deus nos chamou com uma coisa chamada identidade. A identidade nos faz únicos. Olha lá, filhinha da irmã Rubiane, aquela ali é única, não tem outra igual. Não tem outra igual. Rostinho do papai, olhinhos do papai. Não sobrou nada para a mamãe, né? Deus nos chamou para sermos únicos, para termos identidade. Vamos passar para a próxima característica de líderes bem qualificados. Estávamos falando, né, de sobriedade agora, vamos falar de uma qualidade que está muito parecida, modestos. No original grego, o termo significa bem comportado, respeitável, ordeiro ou bem organizado. Paulo está dizendo aqui que o líder da igreja deve ter uma vida bem organizada, tanto no que diz respeito à moral interior, como no se refere à conduta exterior. Pensamentos e conceitos organizados, arrumados e limpos. Vestimenta, calçado, cabelo, barba, casa, jardim, mesa de trabalho, carro, tudo bem tratado e com boa aparência. Paulo usa a mesma palavra quando fala da maneira como as mulheres devem se vestir. Resumindo, irmãos, a maneira como o obreiro se conduz junto da sua família e com a sua família, ele vai refletir isso diretamente na obra do Senhor, sobre os seus liderados. A questão de vestimenta para as mulheres no templo de Paulo era muito complicada, porque as mulheres tinham o hábito de usarem vestimentas ostentosas, brilhantes, pedras preciosas, coisas caras, que criavam um tipo de uma intimidação
para as mais simples, as mais pobres, as mais modestas. Hoje em dia, infelizmente, não é muito diferente, não. Você vê, às vezes, esposas de pastores, esposas de obreiros, parecendo Miss Universo, Miss MTV, Miss sei lá o quê, parecem árvores de Natal ambulantes. Chamam a atenção demais. E a esposa de obreiro, não estou dizendo que não deva se vestir bem. Sim, deve, por necessidade para ser um exemplo para as demais, mas não serem árvores de Natal. Até mesmo serem objetos de sedução. Porque tem esposas de obreiros e pastores que têm um corpo cheio de curvas, pior do que a estrada de Santos, curva para lá, curva para cá. Então tem que ter um pouco de coerência. Coerência. Não usar roupas que despertem a sedução em outras pessoas. Se você quer ser sedutora, minha irmã, com todo respeito, seja para seu esposo, nas quatro paredes da recâmara nupcial, mas não de forma pública, porque despertar a sedução ou a sensualidade de outras pessoas, Paulo chama isso de defraudação. Isso a gente não tem, tanto irmãos como homens, porque tem homens também que despertam sensualidade nas mulheres por causa da sua vestimenta, do seu corpo, que em alguns homens também é cheio de curvas, e isso causa problemas. Então temos que ter homens e mulheres que vivem uma vida de modéstia, sobretudo os líderes que estão fazendo a obra do Senhor. A Pastor, forma verbal dessa pastor, palavra modéstia é ainda mais esclarecedora. pastor, eu posso fazer Aparece uma em pergunta? Mateus 12:44. O que aparece lá? Casa varrida e ornamentada. Oh, que interessante isso aqui. Mateus 23:29 aparece a mesma palavra grega, significando túmulo adornado. Em Mateus 25:7, na parábola das 10 virgens, aparece a mesma palavra grega, cujo significado é para lâmpadas preparadas. E Lucas 21:5, olha que riqueza tem nesta palavra modéstia no grego. Aparece trazendo o templo ornado de belas pedras e dádivas. Mas talvez o uso mais expressivo seja o que Paulo lhe dá em Tito. Abra comigo na carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versos 9 e 10. Quem puder de vocês abrir o áudio e ler em voz alta, por favor. Tito, capítulo 2, versos 9 e 10. Peço a bondade e a gentileza de qualquer aluno, se puder abrir Exorta os servos. 2, 9 e 10. Sim, por favor. Exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor. Em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Uau, que lindo, evangelista Alessandro, que lindo esse texto. Não sei se você já tinha lido esse texto alguma vez, se tinha passado por esse texto, eu vou repeti-lo aqui na minha tradução. Meu Deus, que texto lindo. Exorta os servos, ou seja, motiva, orienta os servos, os seus líderes, os seus liderados, a que sejam o quê? Obedientes, primeiro. Segundo, senhores, sendo-lhes agradáveis, obedientes aos seus senhores, sendo-lhes agradáveis em tudo, não os contradizendo. Vocês estão falando a verdade, que é a Escritura Sagrada, não contradiga eles. Não furtando, outra tradução diz não defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, e outra tradução fidelidade, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, ou doutrina de Deus, nosso Salvador. Que texto lindo, gente, que texto lindo,
E esse texto de Tito 2, 9 e 10 se encaixa perfeitamente a palavra grega para modéstia. Como é importante esta modéstia, ou seja, este equilíbrio. Página 23. Os servos devem ser obedientes, não respondões, a fim de ornarem, ou seja, trazerem beleza à doutrina, o ensino de Deus, nosso Salvador. Esta ilustração, naturalmente, alarga o conceito da responsabilidade ou modéstia. Paulo está dizendo que um homem respeitável ou modesto adorna os ensinamentos da Bíblia. A fala, a veste, o escritório lá dos negócios, tudo deve ser mantido em ordem, com boa aparência, a bem do testemunho e da doutrina. Nosso Deus é ordeiro. Lindo isso, irmãos. Eu sou pentecostal, mas Deus, mais do que eu e você, ele é ordeiro. Ser pentecostal não é ser desordeiro. Ser pentecostal não é ser desorientado. Muita gente pensa que muito excesso de barulho é ser pentecostal. Gente, eu gosto de barulho. Pensa num camarada que gosta de fogo, de labareda. Mas tudo com ordem e tudo com decência. Quem já esteve num culto de fogo, mas tudo com ordem e tudo com decência? Vamos lá. Quem já teve assim? Ei, coisa boa. A gente pode viver culto de fogo, culto de labareda, aquele culto que sacode a estrutura, mas tudo com ordem, gente. Tudo com decência. Nada com desorientação, com meninice. E isso marca, tem marcado muitas das nossas igrejas cheinhas de meninice. Certa feita, um pastor numa igreja, não vou dizer aonde, vou dizer em Massachusetts, não vou dizer a cidade, me viu muito quieto. E um tal de sapatear, de pular. Gente, o que tinha de gente pulando, parecia, com todo respeito, parecia que alguém estava se coçando, estava pulando para cá, pulando para cá. E todo, é muito fogo, é muita brasa de Jeová. Eu estou quieto. O que está acontecendo com esse povo? Tinha umas 30 a 40 pessoas lá pulando mesmo, força. Aí o pastor da igreja: pastor, o senhor está frio. O senhor está indiferente. Essa presença de Deus aqui. Estou analisando. Isso porque eu era para pregar. Aquela manifestação deve ter demorado mais de uma hora. E vai para aqui, vai para colar. E tinha em torno de 16 pessoas profetizando ao mesmo tempo. Já viu isso? 16 ao mesmo. Assim diz o Senhor. Eu estou quieto. Meu Deus, como é que eu vou pregar nesse ambiente? Depois que passou toda aquela situação, baixou a poeira, cumprimento os irmãos. Diante do que está acontecendo, eu cheguei à conclusão que não tem ambiente para eu pregar, porque o tempo todo foi embora. Então, eu só vou dar uma saudaçãozinha de 10 minutos. O pastor ficou indignado. Não, o senhor tem que pregar agora. Eu? Não. Já foi pregado, gente. O tempo já foi embora. E por respeito à congregação, não posso fazer isso. Olha a hora. Já está encostando em quase 10 horas da noite. Só vou dar uma saudaçãozinha. Pai do Senhor, Deus nos abençoe. Ou seja, o culto só se constituiu em barulho. Valorizaram mais o barulho do que o tempo para ser dado a ministração da palavra. Isso tem acontecido, isso acontece, infelizmente acontece, porque se conhece pouco a prática do uso dos dons espirituais à luz da palavra de Deus. Diz a Escritura, né, que o Espírito está sujeito aos profetas. E Deus opera com ordem e com decência. Ok? Então, tudo tem que ser mantido em ordem, com boa aparência, a bem do testemunho e da doutrina, e nosso Deus é um Deus ordeiro. Agora eu vou entrar num ponto, creio que eu já toquei nessa teclazinha algumas aulas atrás, eu vou tocar lá de novo, porque ela faz parte. Não dado ao vinho. Oh, que interessante.
1 de Timóteo 3,3,8, Tito 1,7. A posição bíblica, isso aqui não é a posição do pastor Luiz Prestes, é a posição bíblica. Nesta questão de beber ou não beber vinho, é a de equilíbrio, de moderação e cuidado. Paulo diz, não dado ao vinho e não inclinado a muito vinho. Em 1 de Timóteo 5,23, ele recomenda ao jovem pastor Timóteo, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas enfermidades. Lembrando por que Paulo disse isso. Naquela época, o vinho era reputado medicamente útil na ajuda à cura de várias enfermidades, e quem sofria de dificuldade de digestão poderia ser ajudado mediante o uso moderado do vinho, sobretudo por causa de Éfeso. Pesquise lá, pesquise. A água de Éfeso era uma água salobra, carregada de muito sal, de muito salitre e de muito enxofre. Então, era uma água que, naturalmente, no momento que você passava um tempo consumindo aquela água pura, ela lhe causaria problemas estomacais, como úlceras, como gastrite e outras complicações. Essa é a razão pela qual Paulo recomenda a ingestão moderada de vinho como medicamento. Isso é normal. Se você vai nos anais da história, você vai descobrir que o vinho não era apenas unicamente uma bebida para consumo doméstico, caseiro ou de festas, mas também era usado como medicamento. Mas, avançando nessa parte, olha, em suas epístolas, Paulo combate a posição extremada dos hereges gnósticos da época, os quais pregavam o ascetismo, práticas de abstinência com fins espirituais ou religiosos. Tá? Assim ele diz lá em 1 Timóteo 4,3,4, Colossenses 2,16, 18. No Evangelho de João também lemos algo sobre isso, né? Em João 2,11 e Mateus 11,19. Por outro lado, o mesmo apóstolo e outros autores sagrados condenam veementemente o uso abusivo do vinho, suco de uva fermentado e de bebidas fortes. Paulo escreveu aos Efésios, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, Efésios 5,18. E o sábio Salomão escreveu em Provérbios, para quem são os ais? Para quem os pesares? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando resplandece no copo. Em outras palavras, se o vinho lhe parece tão atraente e tentador, evita-o. Provérbios 23, 29. Em outras palavras, irmãos, o latino-americano, anote isso aí, o latino-americano, e incluindo o brasileiro, não sabe beber. Não sabe. Se der a ele a margem de ele beber, ele se embriaga com uma facilidade, ó. Não sei se você sabe disso. É uma questão cultural também. Eu já estive na Espanha, na Itália, na França, é assustador. Creio que eu já comentei alguma coisa aqui em aula. Pastores bebem vinho e não se embriagam. É como se estivesse tomando um litrozinho de suco de uva. E eu fico assustado. Meu Deus, só de cheirar aquela garrafa ali produzida recentemente, dá para desmaiar, como eu já desmaiei 2 vezes no interior da França, só de cheirar a garrafa, de tão forte que era o vinho. E na hora de beber, né, os pastores franceses estão lá. Não se embebedam. Uau, que negócio estranho. É uma questão cultural, já aprendem de berço. Paulo mesmo ensinou, preste atenção, você vai se lembrar disso. Nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Nem todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Teu irmão se escandaliza pelo fato que tu comes carne? É a pergunta que Paulo faz. Para de comer carne. Por amor, afere o teu irmão. Oh! Pastor, não tem nada errado. Eu tomar meu copinho de vinho. Ok. Faça conforme a sua consciência. Mas o organismo humano é assim, ó. Você toma um hoje, aumenta a dose amanhã, gostou, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e sem você perceber, se torna um químico
dependente, porque o álcool é uma droga legalizada. Alguém sabia disso? O álcool é uma droga legalizada. Então, as pessoas têm uma droga dentro de casa, sem saber, à medida que vai se utilizando dela, ela vai dominando o seu corpo, sobretudo a sua mente e, sobretudo, o seu metabolismo. Então, qual a conclusão que chegamos nisso aqui? Recomenda-se a não lançar mão dessa tentação. Ah, pastor, mas eu tomo de vez em quando. Ok. Mas eu prefiro ficar ainda com a recomendação bíblica, né? Não olhes para o vinho como resplandece no copo. Não quero ser pragmático e nem ser religioso nessa parte, mas quero ser realista. Há um outro aspecto, já estou fechando aqui a nossa aula, neste assunto que precisamos considerar. Escute essa. Embora Paulo não ensinasse a abstinência total por motivos ascéticos, que estimulam o orgulho espiritual, ele disse aos romanos. Aí a Paulo fala dos romanos. Ele falou tanto aos gregos como falou aos romanos. É bom não comer carne, nem beber vinho, e fazer qualquer outra coisa que teu irmão venha a tropeçar. Uau! Romanos 14, 15, 21 e 15, 1, 3. O amor aos irmãos é o princípio mais elevado. Aí um gaúcho em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, me perguntou: e como é que fica com as nossas churrascadas? É pecado? Olha, aí tá pesado o negócio. Mas se a churrascada escandaliza o teu irmão, eu paro de fazer churrasco. E o gaúcho ficou triste. Não faz isso não, pastor. É o que nós mais gostamos de fazer depois do culto, né? Se você um dia for ao Rio Grande do Sul, você vai descobrir uma coisa interessante. Nos fundos, na parte de trás de qualquer igreja no interior do Rio Grande do Sul, tem uma churrasqueira de deixar você, a cara desse tamanho. Nem na sua casa você tem uma churrasqueira como nos fundos de qualquer igreja no interior do estado do Rio Grande do Sul. Eu vivi lá durante 7 anos e era fatal. Terminava o culto, lá atrás já tinha um porco assado, já tinha uma ovelha assada, já tinha uma carne que, olha, que deixava qualquer um pasto único a curto prazo. Mas tudo com equilíbrio, irmãos, e que não traga escândalo por causa da fé do seu irmão. Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo? Então, vale a pena evitar dor de cabeça, ou não vale a pena? Vale a pena. Eu bebo socialmente, o problema é seu. Se você quer beber socialmente, lá na frente você vai ter problemas com o álcool, quem avisa, amigo é. E a palavra de Deus é mais do que nosso amigo. A palavra de Deus quer evitar que a gente tenha grandes dificuldades no avanço da nossa vida espiritual e ministerial. Concluindo, já estamos a 5 minutos das 10 horas. Assim, temos 2 ensinos diretos na palavra de Deus em relação ao vinho e outra bebida forte. O que nós concluímos, então? Está na página 25. Não podemos ser adeptos da bebida e jamais devemos permitir que ela nos influencie negativamente, de forma nenhuma. Haverá circunstâncias em que a melhor coisa a fazer é abster-nos totalmente do vinho, a fim de não servir de escândalo para outros. Eu ia muito à França, muito, né? Quando eu vivi na Inglaterra há 4 anos, era praticamente uma semana sim, uma semana não. Eu ia à França, pregava nas igrejas francesas e nas primeiras semanas eu tive muitos problemas, porque os pastores colocavam garrafões de vinho em cima da mesa, gelado, para tomar, e eu deixava bem claro: não posso fazer isso. Por questão de princípios, questão de saúde. Não vamos falar que a saúde de Deus controla, mas o princípio eu que tenho que controlar. Eu não negocio princípios. E alguns me fecharam as portas das suas igrejas porque achavam que eu era ascético, ou seja, exagerado. Só queria tomar água mineral, só queria tomar Perrier, que é a terra da Perrier. Amava tomar a Perrier, mas eles colocavam sempre uma garrafa de vinho na minha frente. Mas depois, com o tempo, Deus foi dando graça. Eu só entrava em igrejas que aprendiam a respeitar também o nosso ponto de vista. E aí, com o tempo, graças a Deus, ganhamos terreno em várias igrejas do interior da França que já conheciam a nossa fama. Pastor judeu
que não bebe vinho. E olha que coisa estranha, né? Os judeus tomam vinho por natureza, mas eu fui conhecido em várias cidades do interior da França como pastor judeu que não bebia vinho, mas era amante de Perrier. Então, em certas casas, assim, eu chegava, já tinha um engradado de Perrier assim na beira da cozinha, né? No chão da cozinha. Eu falei, estou desconfiado que essas garrafinhas são para mim. E já não eram para mim. Então, graças a Deus, a gente aprende a se impor com respeito, entende? Talvez outro, não sei, já ouvi histórias de pastores brasileiros que chegavam na França, não aguentavam a tentação, daqui a pouco estavam. Não estou falando isso que eu seja melhor do que ninguém, não. É porque a gente aprende a viver em cima de princípios, não é? E com os princípios da palavra de Deus, os valores da palavra de Deus, a gente não tem como negociar, né? Como disseram, não sei se eu beber aqui uma garrafinha de vinho, eu abro a porta para eu pregar em várias igrejas aqui do interior. Eu falei, não. Isso aí é uma negociação imoral e indecente. Eu não negocio dessa forma, não. Tá? Eu continuo com o que a palavra de Deus me ensina. Então, haverá circunstâncias, que repito, em que a melhor coisa é fazer abster-nos totalmente do vinho, a fim de não servir de escândalo para outros. Os líderes, mais que os seus liderados, têm o dever de praticar estes princípios. Já são 9h59, nós vamos deixar então a parte 7, líderes da paz. Anote aí, líderes da paz, nós vamos falar na próxima aula, dia 14 de novembro, líderes da paz, isto mesmo. E aí nós concluiremos, não toda a matéria, né, mas aonde pudermos chegar na próxima aula, a partir de 9h30, então, teremos a nossa provinha que vai ser baseada nos exercícios que já deixamos já corrigidos, né? Serão 12 questõezinhas que vão fazer parte da nossa provinha da matéria Teologia do Obreiro. Eu quero terminar esta aula, primeiramente, agradecendo a Deus, né, que Ele nos concedeu o privilégio de estarmos aqui juntos estudando a sua Santa Palavra. Quero também agradecer aos irmãos que se esforçaram muito para estarem aqui, irmã Sabrina, pastor Anderson, sua filha Angelina, irmã Rubiane, que hoje estava sozinha, né, mas por razões bem justificadas dentro do seu esposo. Obrigado, irmã Flávia, evangelista Alexandre, irmã Vanderleia, né? A sua comida vai ser degustada com gosto, né? Já vou colocar o pastor Júnior Ítalo no gancho. Olha, eu só vou na casa da irmã Vanderleia se o pastor Júnior Ítalo forem comigo, né? Porque eles vão ser testemunho desse momento lindo, né? Que a gente vai ter ali, se Deus quiser. E no O pastor adora. Amanda hoje fez aquela acrobacia que só ela sabe fazer, né? Ele começou no carro e terminou em casa. Essa irmã Amanda, parabéns pela sua acrobacia. Ítalo, obrigado, Ítalo. Muito bom ter a tua pessoa aqui conosco. Deus te abençoe, né? Já está confirmado, né? Vou estar no aniversário do pastor Júlio em janeiro. Eles vão fazer tudo no pacote. Vai ser em janeiro, se Deus quiser, se não me engano, Glória a Deus. de janeiro, né? A gente vai estar aí se alegrando muito, né? Glória a Deus, espero ansioso. Vamos estar na Filadélfia, né? Vai ser benção do planeta, né? Haja estômago para comer tanto em Lourdes como na Filadélfia, né? Mas na casa da irmã Vanderleia já está reservado. Irmã Bernadette, obrigado. Deus abençoe pela sua participação. Meus irmãos, quero pedir orações neste final de semana. Me permita, pastor Anderson e pastora Sabrina. Sexta, sábado e domingo estaremos com um seminário de escatologia na igreja Be Like the Church, na igreja que pastoreiam os nossos irmãos pastor Anderson e sua esposa. Estaremos ali em Port St. Lucie. Estejam orando por nós, né? Será sexta, sábado vai ser uma maratona de 10 da manhã e 5 da tarde. E Deus nos abençoando, domingo estaremos dando o fechamento à noite. Precisamos das vossas orações, porque queremos que Deus vai fazer um mover muito forte do seu Santo Espírito, trabalhando com salvação de vidas, reconciliações, despertamento do seu povo. Vai ter um mover muito forte. Deus tem falado muito ao meu coração, creio que também tem falado aos corações dos pastores. Então, por favor, lembre-se de nós. Sexta, dia 10, sábado, dia 11 e domingo, dia 12. O Espírito Santo vai se mover poderosamente
ali em Porto St. Lucie, nesse seminário de escatologia. Vamos agradecer a Deus, né, pela aula de hoje. Vamos pedir pastor Anderson vai estar abrindo aí o seu áudio, aproximando, né, o seu microfone mais pertinho dele, e o pastor Anderson estará dando a despedida desta aula de hoje. Muito obrigado, Deus os abençoe. Vejo vocês na próxima terça-feira, dia 14, no mesmo horário de 8h15, para as 9h30, então, fecharmos a nossa aula e iniciar a nossa provinha da teologia do obreiro. Pastor Anderson, nos despedindo com a palavra de oração. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Pai, por mais um dia na tua presença, mais um dia de ensino, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, de imediato neste momento, Pai, nós queremos louvar e te agradecer pela vida do Luiz Pastor Prestes, ó Pai, pela vida da Maria Luísa, ó Pai, sua esposa, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por cada aluno que está, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa aqueles que não puderam estar nesta aula, nesta noite, ó Pai, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, transformar a vida deles, abrir o nosso entendimento para o conhecimento, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te adoramos, ó Pai, nós glorificamos o teu santo nome. Abençoa, ó Pai, o resto da semana que vai estar, ó Pai, completando, ó Pai, através de amanhã em diante, ó Deus, nos dê uma noite de sono descansada para a honra e glória do teu santo nome. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, já te damos graça, ó Pai, e nos dê, Senhor, o entendimento da tua palavra, ó Pai. Essa é a nossa oração nesta noite de agradecimento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Nosso lema para terminar: seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina, Seriedade, compromisso, Disciplina. que cresça, necessário que ele cresça, que eu diminua. É necessário que ele cresça. Necessário que ele cresça, que eu diminua. Necessário É necessário que que ele cresça. Que eu eu diminua. diminua. e a Deus a honra, a glória e o poder. Semana que vem, Angelina quer orar, Amém, pastor. glória a Deus. Vitoriosa semana. Vejo vocês próxima terça, dia 14, o povo de Porto St. Lucie. Sexta-feira estamos aí. Se Deus quiser, Deus nos abençoe. A paz do Senhor. Uma ótima semana. Obrigadão. Samuel, Deus te abençoe. Beijo no teu coração, Samuel. A paz do Senhor. Obrigado a todos.